Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Levítico, como você nunca viu. Hoje nós vamos continuar os comentários do capítulo 18, 19, 20 e talvez vamos chegar ao 21. Você notou que eu estou muito animado hoje, não é? Mas antes de começarmos, eu quero fazer uma menção honrosa. Tá difícil hoje a gente fazer menções, porque muitas vezes isso pode parecer bajulação. E bajulação é coisa que a Bíblia proíbe. E eu pessoalmente odeio bajuladores. Tentando me arrumar aqui, porque eu estava sem camisa. Eu coloquei a camisa só para fazer o vídeo, porque minha filha reclamou, porque eu faço vídeos às vezes sem camisa, porque o sol está muito quente, e ela achou que não se deve fazer isso. Então, pelo menos em casa, eu vou tentar cumprir a regra da camisa. Muito bem, a menção vai ser para uma cidade. Tá vendo aqui, ó? Todas as cidades. Todo dia eu intercedo por uma cidade. Tá vendo? Tá vendo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E o sorteado de hoje vai ser... Cotia! Saudações a todos os moradores de Cotia. Cotia é uma cidade muito especial para mim. Primeiro, porque foi a cidade que me acolheu nesse grande estado. Depois, foi lá que eu frequentei a minha igreja durante quase 30 anos. Foi lá que eu me casei. E etc, etc, etc. Vamos começar pelo começo. Nós precisamos orar por pessoas, por lugares, porque a Bíblia nos recomenda orar sem cessar. Isso. Orar sem cessar. Todos esses sacrifícios, ele estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou. E então desceu os degraus do altar. Eu tenho intercedido Ele e por várias Moisés cidades há entraram alguns na tenda anos. sagrada. Quando saíram para abençoar o povo, a glória do Senhor apareceu. Isso eu não vou esquecer de nenhuma. De repente, saiu Alto fogo Paraná, da presença onde eu de nasci. Deus, o Senhor, Paranavaí, e onde eu devorou vivi. a oferta queimada e a gordura que Curitiba, estavam no altar. a minha Ao verem capital. isso, os israelitas São deram gritos de Paulo, alegria, a nossa capital. ajoelharam-se e encostaram Paris, o rosto no chão. a capital do mundo. Carapicuíba, onde eu me nasci. Onde eu me casei, onde a minha florzinha nasceu, florzinha de cerejeira. Me casei no civil com minha flor. Nesse momento, a gente tem um dos maiores editais abertos do edital da Caixa Econômica, onde você pode trabalhar como engenheiro civil ou arquiteta, sem precisar fazer prova, concurso, Cotia, eu já mencionei, a cidade que me acolheu aqui, nesse grande estado. Barueri, onde eu vivo, onde eu me formei,
para isso, repito, você não precisa de anos de experiência nem de pós-graduação. Se você quer saber como entrar para esse universo, clica aqui embaixo no Saiba Itapevi, Mais. uma das nossas grandes cidades aqui da região. Você entra nesse universo e atua, assim como eu faço em um mês, Jandira, trabalhando e conciliando com a minha filha. Então outra clica agora, vizinha Saiba nossa Mais aqui. e venha lá os Eu lucrativos. moro aqui Vai numa estar acontecendo nos próximos dias. tetrafronteira. Então, de um lado temos Barueri, do outro Carapicuíba, do outro Cotia, do outro Jandira, do outro Itapevi. Então faça isso. Tomar metformina ajuda a controlar a diabetes tipo 2, certo? Não exatamente. E que tal a dieta e os exercícios? Bom, eu citei algumas Você cidades, provavelmente já ouviu esse especialista. ainda tem outras. São Roque, onde minha flor viveu. Minha flor também era do Paraná. Nasceu lá em Londrina. Capítulo Mas 10. sua família, quando eu a conheci, Nadab e Abiú, sua família vivia filhos aqui de Arão, em pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram o incenso dentro Precisamos orar do fogo pelas e cidades. apresentaram a Deus, o Senhor, como Poderoso oferta. Deus, Criador, vigia das Mas não pessoas, fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso ele intercedo não agora aceitou por a essas oferta. grandes e importantes De repente, cidades. Pai, abençoa especialmente seus Saiu fogo da gestores, presença do Senhor, para que e os tenham matou. sabedoria para tratar a coisa pública. E assim os dois morreram. Ilumine, ali Pai, onde Deus especialmente a cabeça de seus vereadores, estava. Moisés disse porque a são Arão, eles que legislam em favor do foi povo. isso que o Senhor quis dizer quando Abençoa, disse, Pai, os nossas que chegam perto cidades. de mim devem Aquela que o Senhor não respeitar a puder minha abençoar, santidade. E tenha o meu misericórdia. povo deve me honrar. Proteja-nos, Mas os Arão não habitantes disse das nada. cidades. O mundo está mais citadino do que nunca. Então Moisés chamou Misael e Obrigado, Eusafã, Pai. filhos de Em nome de Uziel, Jesus, tios de Arão, pedimos e disse, agradecidos. Amém. Eu também tenho orado por pessoas. tirem o corpo dos seus dois parentes da frente da Chegou tenda a época que a sagrada minha lista de e levem para intercessão fora do acampamento. tinha mais de 100 nomes. Aí Eles depois foram, de algum tempo eu comecei a pegaram fazer os uma corpos pelas túnicas com que estavam uma vestidos renovação. A cada e os 3 levaram meses para eu fora do mudo acampamento, como Moisés tinha a ordenado. lista para não ficar muito grande, muito Depois intensa, Moisés muito disse a extensa. Arão e os seus filhos, Eleazar e Itamar, Antigamente, quando alguém pedia oração para mim, todos os eu outros anotava no israelitas caderninho, podem numa ficar de agenda, luto pelas mortes que o fogo e do falava, Senhor vou causou. orar depois. Mas vocês não deixem de pentear os cabelos, Somos humanos nem e às vezes a gente rasguem as suas esquecia roupas de em orar. sinal de luto. Se fizerem isso, E aí vocês então eu morrerão, tomei uma resolução e o Senhor ficará irado que a partir com daquele todo o povo. momento da resolução, Não se afastem da sempre que entrada alguém da tenda pedir sagrada, oração, para que não morram. eu farei Vocês foram no momento. ordenados com o azeite Eu já passei sagrado de momentos Deus, vexatórios, o Senhor, porque às vezes eu estou em e lugar os três público. fizeram o que Moisés mandou. Estava numa praça uma vez e um cavalheiro viu que eu estava O com a Senhor Bíblia na Deus mão, disse a porque às Arão, vezes eu vou com a Bíblia na mão. Hoje em dia, com nem essas você, Bíblias nem os seus modernas, filhos podem entrar na tenda sagrada muitas vezes a gente leva no celular e não carrega o papel. Mas eu ainda sou meio traça, adoro papel. Todos os Então eu seus levo a descendentes Bíblia também comigo deverão sempre que eu posso. obedecer a essa lei. Olha, Vocês achei aqui uma devem estar em fortuna. condições de fazer diferença entre o que é e o que não é Uau! sagrado, e entre o que é impuro Muito bem. e o que é puro. E devem Eu estava ensinar falando aos que eu israelitas estava... todas as leis Então, que aí eu, a o pessoa Senhor, se dirigiu a mim, tinha um grupo de pessoas com ele, e falou, você vai para a igreja? Sim. Então eu peço que você ore por mim. Quando ele falou isso, imediatamente eu coloquei a mão no ombro dele e comecei a orar. Eu senti que ele ficou meio desconfortável. Mas dei a eles a por gente meio de precisa Moisés. fazer. Antigamente eu tinha vergonha de orar em público quando ia comer, até de comer em público eu tinha vergonha. Hoje ainda tenho um pouquinho.
Peguem a farinha da Mas nós oferta de precisamos cereais que sobrou das ofertas fazer. de alimento apresentadas Nós a precisamos Deus, o criar Senhor. coragem. Por isso eu criei Façam com coragem ela e criei pães esse sem canal. fermento. Esse é o canal E Vigia das comam esses pães Pessoas. perto Nossa do intenção altar, é pois são uma estudar coisa os livros da muito Bíblia, sagrada. Comam os pães no lugar comentar sagrado, de maneira bem pois é a parte do simples alimento oferecido a Deus que e o pertence a mais vocês e aos seus filhos. sincera possível. Já comentamos Foi vários isso livros que o Senhor aqui. me ordenou. Estamos Vocês terminando e agora o suas Pentateuco, famílias têm o direito de que são os comer o primeiros peixe e a coxa livros da que são Bíblia. apresentados ao Senhor Falta como oferta especial. o restinho de Essa parte Levítico das ofertas de paz e feitas Números. pelos israelitas Os outros já foram pertence a vocês comentados. e aos seus filhos. Inclusive, olha aí na Isso no lista lugar de puro. Os Israelitas já trarão tem para 2 Deus centenas como de oferta filmes, especial a coxa e o vídeos, peito não é? do animal na hora em que a E a gordura maioria for são queimada, como vídeos alimento oferecido ao Senhor. bíblicos. Essas partes do animal pertencem a vocês. Além de cidades, e aos eu seus também intercedo por descendentes para pessoas. sempre, conforme Não vou o expor Senhor aqui a ordenou. minha lista de intercessão, porque acho que não vem o caos. Aliás, se você quiser que eu te inclua na minha lista de oração, todo dia de madrugada eu me levanto e uma das minhas primeiras ações, depois de beber água, tomar meus remedinhos diários, eu vou fazer orações. E aí eu apresento casos, apresento algumas pessoas ao Senhor. É uma oferta muito. Hoje eu não quero falar de pessoas porque eu intercedi, mas eu quero apresentar pessoas que foram muito importantes na minha vida nesses últimos 35 anos. E o Senhor deu a vocês a fim de que oferecessem na presença Então eu estava de Deus pensando, para conseguir o perdão talvez eu dos pecados esqueça alguns, mas não é porque eu vou esquecer alguns que eu vou deixar de mencionar outros, não é? Então tá bom. Vou começar lá desde o começo, década de 90, Paranavaí, no Paraná. Eu menciono aqui o pastor Antenor Lino Macedo. Ele que me batizou, foi ele que me apresentou Mas mesmo assim me aconteceram uma grande empresa aqui de Cotia, Portanto, se eu que me contratou. hoje a oferta para Então eu vim para cá no início da década de 90. Então já vim com um emprego garantido. Graças a Deus e a esse homem de Deus que mandou uma carta para o diretor aqui e disse: esse irmãozinho acabou de se batizar, é sincero, trabalhador. Falou um monte de coisas. Fiquei grato a ele. E de fato eu vim, comecei, trabalhei por um longo tempo nessa empresa, fiz muitos amigos. Então sou grato a essa pessoa. Tem outras, claro. Tem um diretor aqui, mas eu não vou ficar citando, porque são muitas pessoas. Eu só estou tentando fazer uma recapitulação de pessoas que foram importantes nessa minha jornada até aqui. Houve muitas pessoas importantes. Em Cotia mesmo tem a Dona Lourdes, que era como se fosse mãe. Eu a chamo de mãe da igreja. A carne de qualquer animal que tem E casco quem mais? dividido e que rumina. Mas não poderão comer carneiros, Tem meus parentes coelhos em Santo André, selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, minha tia, mas não têm casco dividido. meus primos. Para vocês, esses animais são impuros. Eu morei lá, É inclusive, com eles um proibido comer período. carne de porco. Para vocês, o porco é Tem um primo impuro, do pois tem Paraná o que casco morou aqui um dividido, tempo e eu também mas morei na não casa dele. rumina. Não comam nenhum desses animais, nem Não vou mesmo mencionar o toquem nome, neles quando estiverem mortos. porque aí já seria Todos eles muitos são nomes. impuros.
Vocês poderão comer qualquer Continuando. peixe que tem barbatanas e escamas. Chegamos Não aqui, poderão comer os animais que vivem na água passado e que não tempo. têm barbatanas nem escamas. Esses Aí, animais são impuros para depois de alguns vocês. anos eu comecei a trabalhar numa Não grande comam empresa. nenhum deles. E mesmo quando eles E, estiverem inclusive, trabalho mortos, até não hoje. toquem neles. E é dessa empresa Qualquer animal que eu quero vive na mencionar água alguns e que não nomes tem barbatanas nem que foram escamas importantes é impuro. na minha Também trajetória, são impuras as seguintes aves: que eu considero vitoriosa, águias, urubus, águias porque marinhas, açores, quando eu cheguei aqui falcões, nem formação eu corvos, tinha. avestruzes, Hoje eu tenho corujas, gaivotas, quatro nada, mochos, mais. corvos marinhos, Eu tenho pelo ibis, menos gralhas, pelicanos, 20 abutres, formações. cegonhas, garças E ainda polpas, estou me formando. e também Estou morcegos. estudando ainda. Ao cabo desse ciclo, eu devo terminar mais todo inseto que anda e que voa. 4 Mas vocês poderão formações. comer os insetos que têm pernas e que saltam. Poderão Estou comer fazendo toda espécie de gafanhotos e grilos. É, Mas todos os outros insetos ciência que andam e que voam da são religião. impuros. Estou fazendo filosofia. Estou fazendo Ficará impuro até o geografia. pôr do sol quem tocar nos E ainda seguintes pretendo animais fazer depois história. de mortos. e ainda preciso Todos os fazer animais com cascos, mas que não têm o sociologia, casco dividido e não ruminam. estudos E nessas todos os áreas. animais de 4 pés que andam sobre as plantas dos pés. A primeira Se alguém pessoa pegar que eu o quero corpo de mencionar, qualquer um deles, terá de lavar a roupa Antônio que estiver Carlos, vestido e ficará Bidu, impuro até Bidu o Preto, pôr do quem sol. conhece sabe. Esses animais são Uma pessoa impuros para extremamente vocês. humana, Dos animais que se arrastam Era pelo chão chefe, são impuros os mas nos seguintes: tratava como família. todas as espécies fica aqui de gravada essa lagartos, menção. lagartixas, ratos, Dessa mesma topeiras empresa, e camaleões. Alex, eu Ficará não sei o impuro sobrenome até o dele, pôr do sol quem tocar mas desses animais depois de eu já mortos. falei para ele isso Se o e posso corpo de repetir qualquer aqui. um desses animais cair em cima de Dos alguma humanos coisa, que eu conheci, essa coisa ficará impura. esse cidadão foi o mais Isso inclui humano. qualquer objeto de E madeira, eu não estou dizendo tecido, no relacionamento couro ou comigo. saco, qualquer Estou outra dizendo no coisa. relacionamento com as Para pessoas purificar esse no dia a objeto, dia. será preciso colocá-lo na Parabéns pelo água, seu trabalho. mas ele ficará impuro Muito até bem, o pôr do passando, sol. E se o corpo de um desses animais cair passando. num pote de barro, Estou tentando tudo que lembrar de estiver pessoas dentro que do me foram pote se tornará impuro. é, Será preciso quebrar o pote. decisivas. E se a água daquele pote cair em Dona cima de Ifigênia. qualquer comida, essa comida ficará impura. A gente chamava ela de mãe, E qualquer líquido que estiver Ela era no muito pote ficará rígida. impuro também. mas eu adorava porque ela me ensinava. Se o corpo de um desses animais cair Agora sobre que eu falei de alguma mãe, coisa, lembrei de uma ela pessoa ficará muito impura. importante que eu deveria ter citado Se primeiro. for um forno ou um fogão de barro, Neuza então ele Sanches se tornará de impuro Campos, e deverá ser quebrado. minha primeira Se for uma professora. fonte ou uma caixa de Ela água, me a alfabetizou água com de 6 dentro meses continuará de pura, escola. mas quem tocar no corpo Um dia eu ficará chamei ela de impuro. mãe. Fiquei muito envergonhado. Continuando, Se o corpo de um desses animais cair Depois em da cima dona de sementes que Ifigênia, vão ser plantadas, elas tem a dona continuarão Maria. puras. Mas Dona se Maria as me sementes acolheu estiverem de molho na água num e o período corpo que eu estava cair passando, na água, então elas se tornarão impuras. sabe, um Se um período animal que se pode conturbado da comer minha tiver vida. morte natural, a pessoa Maria que me tocar no acolheu corpo ficará impura até o pôr do E sol. merece menção. E se Não sei o alguém sobrenome comer a dela, mas tudo carne bem, desse ela animal, sabe. deverá lavar a roupa que estiver Depois da vestido Dona e Maria. ficará impuro até o pôr do sol. Outra pessoa que E se ficou alguém marcada na carregar minha o corpo vida do animal, precisará lavar a roupa e ficará impuro Tati, até o eu não pôr lembro do o sol. sobrenome dela. Nem sei o nome É dela, é esse proibido mesmo. comer qualquer animal Eu que se chamava ela de arrasta Tati. pelo chão. Esses Eu animais chamava são ela de impuros. Margarete Tati. É proibido comer Era uma qualquer líder. um deles. A primeira Tanto aqueles pessoa que se arrastam como aqueles que que acreditou andam no com meu 4 trabalho patas ou mais. e investiu nele. Não fiquem impuros e Financeiramente. nojentos por comerem qualquer um desses animais. Então eu sou muito grato. Eu sou o Também ela Senhor. foi muito assertiva,
Porque Dediquem-se a mim, Deus de quando, vocês, e sejam completamente fiéis a quando eu mim, tive problemas, pois eu sou santo. ela tomou ações Não fiquem para impuros por causa de qualquer animal que se arrasta pelo chão. Eu sou o Senhor melhor que os trouxe do esclarecer Egito a fim de ser o Deus alguns de vocês. fatos que de outra forma Portanto, ficariam sejam santos, bem esquisitos. pois eu sou santo. Ela tomou posição que outras pessoas deveriam tomar e não o fizeram. São essas as leis a respeito dos animais e das aves, de tanta todos os gente. animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam pelo chão. Elas mostram a diferença entre o que é puro e o que é impuro, entre os animais que podem ser comidos e Eu vou os que mencionar não essa última podem ser pessoa comidos. como homenagem, porque ela está saindo agora de minha vida e ontem conversando com ela Pessoal, eu disse: vocês usam TV Box ou Netflix, HBO Max, Amazon Você Prime, foi- Globoplay, Premiere, outros serviços? Não prestam, beleza? Eu vou te mostrar agora o método vitalício, sem mensalidade. surpreendente, porque eu já tinha trabalhado com ela em outra ocasião, mas em outra situação. Capítulo 12. E essa foi a primeira pessoa O que Senhor me Deus deu a acolheu Moisés as seguintes leis para o povo em de sua Israel. sala, de modo que eu fiquei confortável, porque até então Quando uma mulher der à as luz pessoas um que filho, ficará impura 7 dias, como acontece que ocupavam durante a essa menstruação. posição No 8º sempre dia, ficavam o menino será desconfortáveis circuncidado. na minha Depois presença, disso, por causa da perda do ou ao sangue, contrário. ela ficará impura Então, por quando eu mais conheci essa 33 pessoa, dias. seu nome, Durante esse tempo, ela não Marisalva, poderá tocar em nada sagrado, nem estava poderá ir à conversando tenda com ela, me sagrada. apresentando, Se der à luz uma filha, e a mulher notei que ficará estava impura demorando 14 dias, na como conversa. acontece durante a menstruação. E aí Depois eu comecei a me disso, por causa coçar da na perda de cadeira sangue, e ela ficará impura ela por perguntou: mais por que você está 66 ansioso? dias. Depois desse tempo Aí eu falei: de é que eu estou esperando purificação, você me mandar seja no embora. caso de um filho Né? ou de uma filha, a mulher irá Ela falou: até a não, entrada da tenda fique à sagrada vontade. e entregará ao Aqui na minha sala sacerdote você um será carneirinho de um ano sempre como bem oferta recebido. que é completamente queimada e um Pode vir pombinho sempre que precisar. ou uma rolinha como oferta para E tirar você vai pecados. sair quando você quiser. O sacerdote Gente, apresentará a oferta ao Senhor a fim de conseguir muitos o que estão me perdão dos ouvindo sabem pecados do da que eu estou mulher, dizendo. e assim ela ficará As pura. pessoas que ocupam cargo de liderança, elas têm muito pouco tempo Esta é a lei a respeito da mulher e que geralmente dará à elas luz. gastam mais o seu Se não tempo tiver com recursos aquelas para oferecer pessoas um carneirinho, que, a mulher levará ao sacerdote que elas duas têm rolinhas ou dois predileções pombinhos. pessoais. Uma das aves será a oferta É muito que difícil completamente ser queimada, profissional. e a outra será a oferta para tirar pecados. Eu confesso que nessa minha Por jornada meio de dessas 30 anos ofertas, quase, o sacerdote conseguirá o perdão dos eu tive pecados dificuldade, e ela ficará porque muitas vezes as pessoas não se comportavam profissionalmente. Porque as pessoas podem não gostar de você, mas elas precisam respeitá-lo. E isso nem sempre acontece. Capítulo 13. E com a O Senhor senhora Deus deu Marisalva, a Moisés e isso a Arão as aconteceu seguintes leis. extremamente. Então, Mari, você está indo. Eu espero que o Senhor do céu Se uma pessoa tiver na te pele abençoe uma inchação, nessa tumor nova etapa ou de sua mancha vida que vai virando uma doença contagiosa, e continue sendo essa será levada pessoa a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes, que são filhos de que Arão. você é. O sacerdote examinará a pele e se os Sincera. pelos da mancha se tornaram brancos e se parecer que a ferida ficou mais funda do que a Eu fico muito mais feliz quando alguém me ofende
falando sinceridades, do que alguém que passa a mão em minha cabeça, mentindo para mim. Esse período foi muito curto, Então, 90 dias, contagiosa. O sacerdote irá mas foi declarar suficiente que a pessoa é impura. para manter o respeito que eu já tinha Mas, por ti. se a mancha for branca, E se posso não parecer dizer, que ficou mais funda do que a pele, sem medo se de os errar, pelos do lugar não se tornaram brancos, além do respeito, então o sacerdote agora eu posso fará dizer com que a te pessoa amo fique como no pessoa. isolamento Muito 7 obrigado. dias. Que o vigia das No pessoas 7º dia, te o abençoe e te sacerdote guarde. a Que o examinará de vigia novo. das pessoas E se na sua opinião faça a mancha resplandecer o não se teu espalhou, rosto sobre ti, mas continua como estava, tenha misericórdia então de ele ti, mandará que a e pessoa sobre fique nós no isolamento dê mais paz. 7 dias. Abençoe, No Senhor, 7º dia, todas as ele pessoas examinará a que pessoa ocupam outra vez. cargo de Se a liderança, mancha estiver desaparecendo, que elas e se não possam tiver se espalhado ser na assertiva pele, então no é trato só com todos, tumor sem importância. especialmente com A pessoa aquelas lavará a roupa que estiver que elas não vestindo têm e o muita sacerdote irá predileção. declarar que Nós está precisamos pura. ser Mas, se depois disso a imparciais, mancha se espalhar na porque a pele, parcialidade então a pessoa irá outra sempre vez falar nos com o fará sacerdote. Ele a examinará Abençoa-nos, e se a esteja mancha conosco. tiver se espalhado, Abençoa ele essas irá pessoas declarar que a mencionadas pessoa aqui. está impura. Também é um outras caso que de eu não doença lembrei agora, contagiosa. mas o Senhor sabe. São pessoas especiais que passam nas nossas vidas, nos transformam, Quando alguém nos tiver uma moldam, doença contagiosa da pele, deverá ser levado ao nos sacerdote. faz Este o mais examinará. E se houver na Muito pele obrigado. tumor branco, que e os pelos do o lugar nosso estiverem exemplo brancos também, possa ser e houver Cristo, uma ferida aberta no lugar, o humano então perfeito, é um caso crônico de que se doença dedicou a contagiosa. nós. Aí Muito o obrigado. sacerdote irá declarar que o doente está Em nome impuro desse e Cristo não perfeito, fará com que ele fique no peço e isolamento, agradeço. pois não há Amém. dúvida de que ele é impuro. Muito bem, eu deixei aqui no fundo Se o sacerdote achar que a doença o se livro de espalhou pelo Levítico corpo, rolando, da cabeça aos pés, está agora no capítulo então ele 13. examinará o doente. Eu deixei Se de como fato fundo, não sei se vai ficar legal depois da gravação. Aí vocês comentem aí se vocês gostaram desse fundo, porque o Cid Moreira, nessa sua maravilhosa voz, vai narrando trechos que nós já vimos. Hoje nós vamos falar sobre Levítico 19, mas eu vou fazer algumas menções ao capítulo 18, porque eu acho que talvez tenha ficado alguma coisa. Ao sacerdote, que a examinará. Se a ferida se tornou branca, então a pessoa está pura, e o sacerdote irá declarar que ela está pura. Se alguém tiver Só para relembrar, capítulo 15 de Levítico fala das impurezas sexuais. Capítulo 16 fala do grande dia do perdão, o Yom Kippur. O 17 fala sobre a abstenção de sangue, não devemos ingerir sangue. Agora sim, 18, uniões proibidas. Então Moisés falou assim: vocês estão entrando nessa terra nova e vocês não vão fazer como faziam os povos que eu estou expulsando diante de ti. Quem são esses povos? Os egípcios, de quem Deus tirou o povo dele, Israel, e os povos de Canaã e suas cercanias, porque eram pessoas más, idolátricas, etc, etc. Eles eram maus ao extremo, a ponto de oferecerem seus filhos em sacrifício ao deus Moloque. Moloque era uma grande estátua, tinha uma grande estátua de seu deus, Moloque. E ele era um deus, assim, uma figura
madura. talvez E o humana, não lembro agora, sacerdote irá declarar e o ventre que a dele pessoa era está aberto, Porém, se o e o sacerdote ventre dele descobrir era que uma os pelos da fornalha. ferida não estão brancos, Então as e que a pessoas ferida não está atiravam mais fogo funda do que ali a pele, e a sua colocavam cor seus está clara, filhos, o sacerdote mandará a queimavam pessoa ficar no seus filhos isolamento 7 em dias. adoração a esse Deus No imundo, 7º dia, Moloque. o sacerdote a Então Deus examinará. disse: não E se a façam mancha isso, tiver se espalhado, jamais. então é uma doença Olha que nós temos contagiosa, experiência de e um o rei que sacerdote fez irá isso. declarar que a Não pessoa lembro agora o nome está do homem, impura. mas o rei estava Porém, tão se a mancha não perdidinho se espalhou, mas continua que ele como ofereceu, estava, e a sua um rei cor está cristão clara, de Israel, então ele ofereceu uma seu inchação filho causada no pela ventre desse queimadura. Moloque. Aí o sacerdote Muito irá triste. declarar que a pessoa está pura. Então pois vocês se não trata devem somente se de uma comportar cicatriz que a como se queimadura comportavam esses deixou. povos. E para resumir como era o Quando um comportamento homem desses ou uma povos, mulher tiver uma eu vou dizer a doença na você pele, que na cabeça ou no queixo, eles o faziam sacerdote examinará o a que pele. dava na Se telha. parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, Sabe esses e filmes se os modernos que cabelos falam dali assim: estiverem faça amarelos e o forem que o seu poucos, coração mandar? é uma doença contagiosa. Parece um E o pensamento interessante, sacerdote mas irá não é. declarar que a pessoa Porque o está coração impura. é enganador. Se o sacerdote achar que a Eu ferida não penso ficou mais funda do que que a esse pele, caminho e se não vai ser houver bom para nela mim, cabelos escuros, mas a então Bíblia ele diz que no mandará a final pessoa isso pode ficar ser no caminho isolamento de 7 morte. dias. Então, No 7º naquela dia, época, cada um ele fazia o que dava na examinará. telha. Se a doença não tiver Se se eu espalhado e no quisesse lugar não casar houver cabelos com a minha amarelados, irmã, e se eu a me ferida não casava. ficou mais Teve funda do que a um pele, filho então a de um pessoa rei, acho que rapará a Absalão, cabeça ou o queixo, que casou com sem sua cortar meia os irmã, cabelos da parte doente. apesar da proibição, O sacerdote mandará porque que os ela fique povos no na isolamento época mais consideravam 7 que dias. E no 7º meia dia, irmã não era irmã. examinará a pele. Se a minha irmã era Se a filha doença não tiver se só de meu espalhado, pai, e se não parecer que ficou eu poderia mais me casar funda do com que a ela? pele, o Por sacerdote exemplo, irá declarar que a pessoa está pura. Ela lavará a roupa que estiver Abraão vestindo casou e estará com pura. Sara, que era filha. Mas, se depois disso a infecção se Como é que é? espalhar, então o sacerdote examinará a Eles pessoa. eram filhos do Se mesmo ele pai, verificar que, de fato, mas eram a filhos de infecção mães se espalhou, diferentes. não Então, é preciso quando que Abraão procure disse cabelos a Faraó: amarelados. A somos pessoa irmãos, está ele não impura. estava mentindo. Mas ele se na estava opinião mentindo, do porque naquela sacerdote a época infecção não só se se espalhou, considerava e ali estiverem crescendo irmãos cabelos para escuros, casamento então filhos a da infecção mesma sarou. mãe. A pessoa Então ele está pura, contou, e o sacerdote contou uma irá meia verdade declarar e que ela mentiu está inteiramente e pagou o preço por isso. Foi expulso do Egito. Então Quando aquelas um homem pessoas ou uma viviam mulher como dava tiver na telha. manchas brancas na pele, o sacerdote Elas se examinará a tratavam, pessoa. Se as manchas você forem vai de ver um aqui no branco capítulo por pálido, é capítulo, uma coisa sem importância. como A queriam. pessoa está pura. Tudo era Se um homem permitido. perder Não cabelo era da muito parte de trás diferente da como cabeça ou da está parte da hoje. frente, ele se torna A calvo, legislação meio brasileira, calvo, mas não fica ela está um impuro. prato feito Mas, para se quem na quer parte viver pelada da cabeça aparecer uma mancha como o seu coração cor-de-rosa, manda. é uma E a doença Bíblia está aqui para contagiosa. dizer: cuidado, o seu coração é enganoso. Não siga O as sacerdote leis dos povos do examinará o Egito. homem, e se Não descobrir siga uma as mancha leis cor-de-rosa, dos como as que povos de aparecem na Babilônia. pele, é Não uma doença sigam as contagiosa. leis dos O homem povos está impuro, de e Canaã, o sacerdote irá porque declarar Deus que disse: ele está eu impuro por causa me da entojei infecção com na essa cabeça. gente, por isso Uma estou pessoa que expulsando sofreu diante uma de doença ti. contagiosa na pele deverá Por vestir isso roupas vocês rasgadas, estão ocupando deixar hoje os as cabelos terras sem de pentear, Canaã, cobrir o rosto porque da eles boca eram para baixo e idolátricos, gritar, impuro, perversos, Enquanto inclusive nas sofrer de uma relações doença sexuais. contagiosa, a pessoa Eles continuará casavam com quem impura queria. e precisará morar sozinha, fora do acampamento. Até com os animais. Quando aparecer mofo numa roupa feita de lã ou de linho, ou num tecido E Deus de linho disse: ou de isso lã, é ou num abominação pedaço de diante couro, de mim. ou num objeto feito de couro, se a mancha Hoje for nós estamos esverdeada vivendo ou leis que são avermelhada, abominações então diante é de mofo Deus. e deve ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias num lugar separado.
No 7º dia, ele examinará a mancha. E se ela se tiver espalhado, então o mofo é Ninguém de contagioso. vocês, E a roupa, ou o tecido, ou o couro, ou o objeto se feito de aproximará couro está impuro. de uma O parenta sacerdote próxima. o queimará. Aproximar aqui é casar, É tá? mofo contagioso e deverá ser destruído pelo fogo. Eu sou o Senhor. Casar ou Mas, ter relações se o sacerdote íntimas. examinar a roupa, ou o Não tenha tecido, relações ou o com a objeto sua de mãe. couro, e descobrir que a mancha Ela não se é espalhou, então de mandará seu lavar pai. o objeto Entendeu? em que está a mancha e E o é colocará sua durante mais 7 mãe. dias Não no tenha lugar relações separado. com ela. Depois Não tenha examinará o relações objeto outra com a vez. concubina E se de a seu mancha não pai, mudou de cor, pois ela pertence ao mesmo que seu não se pai. tenha espalhado, Que então veio, e ele Absalão está teve impuro relações e com as precisa esposas ser de seu pai queimado. Davi. Não tenha relações com a sua irmã, mofo seja por parte de pai, esteja na seja parte por da parte de frente ou mãe. na Ela é parte sua de irmã. trás do objeto. Até então eles entendiam que Mas, se fosse se irmã o só do pai, sacerdote estava tudo bem. descobrir que a mancha perdeu a Não cor tenha depois relações de ter sido sexuais com lavada, suas netas, então ele rasgará pois aquela elas parte da são roupa, a sua do própria couro ou carne. do tecido. Não tenha relações sexuais Se com a depois filha disso o da mofo concubina de seu aparecer pai, novo, então pois ela mofo é sua irmã. contagioso, e o objeto Não deve tenha ser relações queimado. com a sua tia, Se o objeto for lavado e a mancha pois desaparecer, ela é do então deve ser sangue lavado de mais seu uma pai. vez, e aí estará Não tenha puro. relações com a tia São materna, essas as leis a porque ela é respeito sangue do de seu mofo em também. roupa feita de lã, Não de ofenda seu linho, tio, ou em tecidos, ou irmão em de seu objetos pai, de couro, tendo a fim de relações se com a poder mulher dizer se dele, estão puros ou impuros. pois ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora, pois ela é como se fosse sua filha. Não tenha relações com sua cunhada, pois ela pertence ao seu irmão, é sangue do seu irmão. Aqui tem uma ressalva. Não está aqui, mas está em outro trecho. Se o marido dela, seu irmão, falecer, aí você pode casar com ela. Na verdade, tem uma lei aqui que não é que podia, deveria. Não se relacione com uma mulher e com a filha dela, nem com a neta dela. Essas poderão ser suas filhas As seguintes leis a respeito da e cerimônia sua de neta. purificação Isso das seria uma pessoas infâmia. que sararam Não case as com a doenças mulher contagiosas da e pele. com a irmã dela, criando rivalidades ao ter relações sexuais. A pessoa será levada ao sacerdote, e este sairá com ela do acampamento e a examinará. Também com ela enquanto Se a pessoa outra tiver vive. sarado, Você entende? o sacerdote Se uma mandará passar, trazer tudo bem. 2 aves Não puras, tenha, um pedaço de não madeira se de deite cedro, com a mulher de lã alguém do ungida seu de povo. vermelho e um galho de Você hisopo. ficaria impuro. O sacerdote Tá mandará vendo? que matem uma O das mundo aves moderno em hoje cima de um pote de barro cheio de água tirada está de uma fonte. pesado sobre esse pecado. Depois ele As pegará pessoas outra ave, dormem um pedaço de madeira de cedro, com a mulher do lã tingida próximo de e vermelho não e se um sentem hisopo, e os mergulhará no aborrecido sangue por da ave isso. que foi morta. Isso é pecado. Em seguida, Pecado borrifará mortal com que vai te sangue levar à 7 morte. vezes a pessoa que está sendo purificada. Quando E você irá tem declarar conjunção que ela carnal, está pura. tem relacionamento Depois íntimo, disso, o sacerdote você se torna soltará no com essa campo pessoa. a ave viva. Então, fuja de relações Aí a pessoa ilícitas. deverá lavar A única a relação roupa lícita que estiver existe vestindo, rapar todos é o os seu cabelos marido, e pelos e é tomar a um sua banho. esposa, Então estará pura. enquanto ele vive, enquanto Depois ela vive. entrará no acampamento, Você deve mas deverá fidelidade. ficar 7 dias fora da sua barraca. Não sacrifique um filho No a 7º Moloque, dia, ó, o rei que eu ela falei deverá aqui, rapar o de Deus que novo eu a falei, cabeça, a barba, profanando os o nome de sobrancelhos e Deus. todos os Eu sou o outros Senhor. pelos do corpo. Não se deite Lavar com a um roupa homem que estiver vestido como se e fosse tomar um banho. com mulher. Então estará Isso pura. é uma abominação. Essa abominação No é dia lei seguinte, hoje. a pessoa Se as pegará pessoas 2 quiserem fazer carneirinhos isso, e uma ovelhinha de poderão 1 ano de idade, e estarão todos sem amparadas em lei. defeito. Para a oferta de Mas cereais, isso não tira o ela pegará fato 3 quilos de de que farinha misturada com azeite nem e sempre mais as leis, 1/4 de litro de elas são azeite. favoráveis ao O que Deus sacerdote quer. levará a pessoa e as suas O texto ofertas disse, até é uma a abominação. entrada da tenda
pedra sagrada. É coisa que Deus E ali, não na gosta. presença de Deus, o Senhor, Não se deite com um animal. Também é uma abominação. Isso aqui, provavelmente, era o que acontecia pegará um dos carneirinhos naquelas e o épocas. azeite e os oferecerá como sacrifício. Hoje para tirar existem culpas. leis muito boas É uma oferta de preservação especial do Senhor, dos pertence ao animais, sacerdote. ao ponto de que estão chegando ao extremo de chamar os animais de filhos. Eu adoro os bichinhos pet, mas é um erro chamá-los de filho e tratá-los como tal. Mas também eles não devem sofrer nenhum tipo de violência física e muito menos violência sexual. A Bíblia proíbe. A Bíblia proíbe o maltrato aos deficientes, o maltrato aos pobres. Nós vamos chegar no capítulo aqui em algum momento. Não se torne impuro com nenhuma dessas coisas, pois assim fazem as nações que eu vou expulsar da frente de vocês. Então, se você está fazendo isso ou presenciando alguém fazer, você está notando que as bênçãos do céu serão retiradas desses povos. Sim, isso é duro, mas é verdade. Moisés disse que se o povo de Israel não seguisse a sua lei, eles seriam punidos. E de fato foram, várias vezes. Na presença do Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa. Não se tornem impuros com nenhuma dessas coisas, pois assim fazem as nações que eu vou expulsar da frente de vocês. A terra está impura, vou pedir conta a ela, e ela vomitará os seus próprios habitantes. Quanto a vocês, guardem meus estatutos e normas, e não cometam nenhuma dessas abominações, nem o cidadão, nem o imigrante que reside entre vós. Deus fala, trate o imigrante como pessoa que você é. Trate o imigrante como irmão, com distinção. Porque todas essas abominações, hoje muitos são chamados refugiados, imigrantes que saíram de seus países por motivos de força maior, fome, perseguição, política, guerra, etc. Graças a Deus o Brasil tem uma boa política quanto a isso. A gente não impede ninguém de ficar aqui. Pelo contrário, se você está aqui no Brasil, bem-vindo, você é um brasileiro. Isso acontece também com as fábricas. Se a fábrica X fabrica o seu carro aqui no Brasil, então esse carro é brasileiro. O brasileiro é muito bobinho, né? Mas essa simplicidade é o que Deus pede. Tem aquela grande marca chamada com F que foi embora. Eles não são mais brasileiros. Decidiram não ser. Que F pra lá, né? Todas as abominações foram cometidas pelos habitantes que habitaram nesta terra antes de vocês. E a terra ficou impura. Tá vendo? Quando se comete atrocidades, a terra fica impura. E se a terra fica impura, não tem como limpar a terra. São muitos anos de renovação. Porque enquanto alguém está se purificando, o outro está impurificando-se. E a terra continua impura, amaldiçoada. Se vocês tornarem impura esta terra, será que ela não os irá vomitar como vomitou as nações que habitaram nela antes de vocês? Sim, foi o que aconteceu com os filhos de Israel. Eles foram vomitados várias vezes da boca de Deus. Existe hoje um país, uma nação chamada Israel,
O sacerdote Eles conseguirá pretendem o ser perdão aquele dos Israel, pecados da pessoa mas não que são está sendo purificada. exatamente. Esta é a lei para a purificação Eles não das são pessoas que espiritualmente. sararam de uma doença Tecnicamente contagiosa até da pele, podem ser, mas que não têm recursos mas para comprar tudo eles que não a são lei a herança do povo por um motivo muito simples. Eles rejeitaram o Messias. Estão até agora esperando o Messias que virá. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão Porque as todo seguintes aquele leis a que respeito cometer do uma dessas povo abominações das casas. será excluído de seu povo. Portanto, respeitem minhas Essas proibições, leis deviam ser obedecidas não seguindo depois que o nenhuma povo de Israel dessas tivesse entrado na terra de práticas Canaã. abomináveis Deus que eram estaria para feitas ser deles. antes de vocês Quando Deus fizer aparecer chegarem. um mofo na casa Não se de tornem alguém, impuros o dono com irá elas. falar com o Eu sou o sacerdote Senhor, e o dirá que Deus de descobriu um vocês. mofo na sua casa. Amém. Falando ainda Se de examiná-la, o sacerdote mandará que tirem tudo da casa. Falando ainda Senão, dessas, tudo que estiver lá dentro será desses considerado. juízos que Deus mandava sobre o Depois povo, sacerdote irá até a casa podemos e lembrar examinará o de mofo. Sodoma e Gomorra, Se houver manchas a cidade esverdeadas destruída ou avermelhadas nas por paredes, Deus, e se onde parecer vivia que Ló. entraram nas paredes, Um dos então pecados o sacerdote mais sairá terríveis da casa que e a eles deixará cometiam fechada 7 dias. era o No abuso 7º dia, sexual. ele voltará e Sim. examinará a casa de novo. Quando Se os descobrir que anjos as chegaram manchas na se cidade espalharam de pelas Ló, paredes, mandará que tirem as pedras em que os está o homens mofo da e as terra joguem queriam fora da abusar cidade, deles. num lugar impuro. E não havia Mandará lei contra raspar as isso. paredes e dentro da casa, e o Essa adulto prática raspado será levado para um sexual lugar impuro era fora da normatizada. Como cidade. normatizada, Depois colocarão pedras novas ela é no lugar hoje. das que foram tiradas, Precisamos e fazer uma edificarão menção de aqui. novo a casa. Se depois de se fazer tudo isso, Uma aparecer menção mofo de na convicção. casa outra vez, o sacerdote a examinará. Se as manchas se tiverem espalhado pelas paredes, é mofo contagioso. A E a casa homossexualidade está impura. é uma Ela condição será humana, derrubada, e as pedras, a porque madeira Deus e nos o criou reboco perfeitos, serão como levados para um perfeito lugar Ele é. impuro fora da cidade. Mas Quem a entrar na homossexualidade, casa durante os 7 como dias em que outras estiver disfunções fechada, humanas, ficará impuro até acontece. o pôr do sol. Não há E se nesse tempo alguém culpados. se deitar na casa, Não somos e comer culpados ali dentro, por deverá sentirmos lavar a o que roupa sentimos. estiver vestindo. Não somos culpados por Mas, ter se o nascido sacerdote com essa voltar deficiência e ou examinar aquela. a casa depois de revogada, e Não é culpa encontrar nossa. mofo nas paredes, ele irá Mas isso não declarar importa. que ela está pura, pois Não é o culpa mofo nossa, tudo bem? desapareceu completamente. Mas nós vivemos num mundo A fim de purificar que a casa, está o sacerdote sendo pegará 2 aves, um mundo pedaço de que está madeira de sendo cedro, lã tingida de vermelho, maltratado e um galho já há de 6.000 anos e matará uma das aves em cima de um Pela- pote de barro pelas cheio influências de água satânicas tirada de uma fonte. desse dragão peçonhento, Satanás. Depois pegará a outra ave, o Então, meu pedaço amigo, de madeira de se cedro, você tem uma a lã deficiência tingida de física, vermelho e o hisopo, ou e os mergulhará primeiro porque no aqui sangue o da capítulo ave que 18 foi morta, ele depois cita na água fresca. deficientes E físicos, purificará cegos, a casa surdos, 7 vezes. e é o 18 ou 19, não sei, Assim, ele purificará a casa com o sangue da ave, os homens, a água né, fresca, a ave com viva, relações o pedaço ilícitas, de madeira de cedro, o animais, sopo e a lã também cita as tingida de plantas. vermelho. Fala que não Depois podemos levará a plantar ave viva para fora da plantas cidade e a de soltará sementes no campo. diferentes. Assim, o Não sacerdote podemos fará a cruzar cerimônia de animais purificação, de e a diferentes casa ficará espécies, pura. porque essas coisas são erradas São diante de essas Deus. as leis para todas as doenças Agora, contagiosas da pele é o que eu e da disse cabeça, antes. para inchações, Eu não vou entender tumores Levítico e manchas lendo na apenas pele, uma vez. para o mofo na roupa Eu preciso e ler nas Levítico casas. 1000 vezes. Elas servem para se saber quando alguma coisa Só que eu não é vou esperar impura 1000 ou vezes é pura. até começar a São cumprir, essas seguir as leis para todos esses casos. as orientações de Levítico. Se você já leu, já teve
Se você já teve contato com esse texto, perdão dos seus próprios pecados eu peço que você seja por partes. Capítulo 18. Eu quero que você seja honesto consigo mesmo Meu sangue será e comece serão sacrifícios a viver de acordo com a sua nova compreensão. estarão Tá bom? sempre fiéis a Para Deus. encerrar, porque eu achei muito importante esse capítulo 18, eu vou Todos os israelitas e todos os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel apresentarão ao Senhor as suas ofertas, que são eu vou completamente queimadas. deixar aqui para você ouvir, né? Sacrifício podem comer, não Para você ouvir de novo, porque isso ser irmã, seja por isso é muito importante, gente. estrangeiro Eu sei que o vídeo é longo, caçar um animal, mas isso que se pode comer, ele deverá é muito importante para o chão, para a nossa cobrindo vida. a vida de todo ser vivente está no sangue. E é por isso que Deus diz aos israelitas que não comam o sangue de nenhum animal, pois o sangue é a vida. Quem comer sangue será expulso do meio do povo de Israel. Qualquer um, seja israelita ou estrangeiro, que comer a carne de um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por outros animais, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho. A exemplo disso, Depois a ficará minha mãe, quando a gente era criança, matava os frangos no quintal e ela entornava o sangue na areia e cobria, como o texto bíblico manda. Olha que interessante. Esse hábito foi seguido 2, 3 mil anos depois da sua escrita. Não é legal? Hoje eu não sei mais como é que eles fazem. Agora vamos ficar atentos ao capítulo 18. Capítulo 18. O Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel. Não tenha relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Não tenha relações com sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai e de mãe, ou somente por parte de pai. E não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher do seu tio por parte de pai, pois ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta, e isso seria uma imoralidade. Não case com a sua cunhada.
cunhada, irmã da sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas irmãs. Não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Não tenha relações com a mulher de outro homem. Isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Isso é uma imoralidade e a pessoa fica impura. E Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros, como ficaram impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra e ela está expulsando seus moradores. Mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos e não cometam nenhuma dessas imoralidades. Pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram, e por isso ela ficou impura. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura e que ela os expulse, como fez com os povos que moravam lá. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.